Braulinho, Fala, tem alguma cara. coisa por aí acontecendo? Sim, sabe quem tá aqui? Quem? O pai do Deco. O pai do Deco. Puxa vida. Que bom que ele veio depois desse tormento todo, depois dessa luta. Sabe que sábado agora, passado, eu amanheci pensando nele fortemente. São algumas experiências que você tem de vez em quando você tem a sensação de se transportar para dentro do outro. Você já teve esse tipo de experiência, Braulio? Sim. De sentimento que você parece que acorda dentro do outro, sendo o outro, sentindo o que ele está sentindo. Sim. Foi mais ou menos isso que eu tive em relação ao pai do Deco sábado de manhã. Foi, Caio. Que foi o dia do meu aniversário. Eu acordei dizendo, levei aquele susto, como se eu tivesse acordado dentro do coração dele, com as perguntas dele, com as angústias dele, com as tristezas dele, com as sentenças interiores dele, com as tristezas e culpas, com arrependimentos, com raivas, com dúvidas, com tanta coisa. O que ele diz, então? Bom dia, tudo bom, Caio? Graças a Deus, meu irmão. Eu sou o pai do Deco, estou em dias difíceis. Imagino. Pastor Caio, meu filho pediu para eu escrever para você. Uhum. Como eu dizia, estou vivendo dias inimagináveis na minha vida. Uhum. A dor que assola minha alma, eu não desejo para a pior pessoa do planeta. Dói muito, não só por saber que meu filho e minha esposa estavam transando, mas também por saber que meu filho passa a culpa da morte da mãe dele para mim, como você mesmo diagnosticou. Verdade, eu fiz minha ex-mulher sofrer muito. Eu bebia, ia para a igreja e agredi ela por várias vezes. Sinceramente, não sei se isso a matou, mas pode ter sim contribuído. O fato é que eu pedi perdão para o meu filho, não só de palavras, mas com lágrimas de alma, até porque o estado emocional que estou é realmente de quebrantar qualquer ser humano. Pastor Caio, porque eu oro todos os dias pedindo perdão e não me sinto perdoado. Quanto a minha esposa, ela foi para Barueri e eu não queria que fosse assim. Eu queria que ela me pedisse perdão e voltasse para casa. Eu a perdoei, mas mesmo assim ela não me atende ou responde. É porque ela, como ela disse, ela não ama ninguém. Como é que pode ser possível um casamento onde só um ame e o outro não o ame de volta? Não é relação com o inimigo, é que é unilateral, né? A gente o ama, e independentemente do retorno que ele dá, foi como Jesus mandou que fosse. Assim também é a relação com filhos. A gente não se divorcia de filhos. Eles podem até não nos amar, podem até não nos honrar, podem não nos respeitar, mas o nosso amor por eles é unilateral. A gente decide o modo como a gente vai expressar esse amor. Se será com leveza ou com determinada gravidade, ou até de certa distância, quando não há respeito, quando não há reverência. Enfim, mas o amor é unilateral e não tem volta. Mas na conjugalidade não adianta. Não adianta que ele a ame, nem que ele a perdoe. Ela foi tão explícita, e antes dela o ser, eu vinha dizendo desde a minha primeira conversa com ela aqui, que ela não amava ninguém. Que todos os sintomas da vida dela eram sintomas de total apatia afetiva, em todas as direções, e foi o que ela constatou. Essa constatação à qual ela chegou é que é a grande oportunidade de salvação, de livramento e de graça, de encontro que ela está tendo com ela mesma. De modo que, honestamente falando, eu acho que ela fez a coisa certa. Eu mesmo pedi a ela muitas vezes que ela te deixasse essa casa, que ela fosse, que ela não enfiasse essa angústia dentro de vocês, porque se ela ficasse hoje, amigo, ficaria apenas para que a sua dor aumentasse.
para que o desconforto do seu filho não cessasse. Por uma razão simples, ela não ama você, ela não ama vocês. Ela até hoje não sabe nem se ela ama alguém. Então, uma pessoa nesse estado não está preparada para ser de ninguém, para viver com ninguém, para se dar a ninguém, porque não se dará a ninguém. E quem quer que conviva com essa pessoa apenas sofrerá mais, frustrar-se-á cada vez mais profundamente, o que indubitavelmente seria o que viria a acontecer com você. Sem falar que a paz do seu filho foi tudo muito traumático. Não dá simplesmente para dizer volta que o que aconteceu não aconteceu. Dá para perdoar. Perdoar é assim, a gente perdoa mesmo. E a pessoa está perdoada, mas não é porque o perdão está dado e sinceramente concedido que a gente tem que forçar os vínculos a tornarem-se o que eles nunca foram. E muitas vezes nunca serão. Pessoas, na maioria das vezes, precisam ser perdoadas não apenas para ficar. Na maioria das vezes, elas precisam ser perdoadas para poderem partirem perdoadamente, para que os que ficam possam reorganizar a vida com um mínimo de saúde e de paz. A presença dela hoje aí seria catastrófica. Um dia você vai me entender melhor. E aí? Eu amo ela e perdoo os dois, assim, como quero perdão, sabe? Mas como uma pessoa pode ficar tão fria assim? Ela? Ela só teve a coragem de mostrar quem ela era. Ela sempre foi assim. Por isso que ela fez como ela fez. Por isso também ela disse que praticava aquelas mesmas coisas numa quantidade tão grande que ela não queria nem me revelar o numeral. Quantos dígitos de meninos. Ela não te deu a matemática? Não, ela disse, foram muitos, não quero nem falar nas quantidades. Sim, cara. Ora, o que mata a afetividade dessa mulher? É justamente esse fato de que ela substituiu toda a afetividade apenas por eroticidade sexual, que à medida em que ela foi crescendo se transformou numa sexualidade pedófila por causa da relação dela com o padrasto, onde não havia afetividade, portanto o ente maior, mais velho, não ama a gente, usa a gente, assim como o padrasto fez com ela. Não havia afetividade dela para com o padrasto, houve abuso, depois curiosidade, depois interesse e estímulo a partir do padrasto nesse tipo de sexualidade, de erotismo, onde o maior controla o menor. Foi o que ela passou a fazer. E esse tipo de erotismo não gera amor, gera utilitarismo, porque você não ama o garotinho que você está pegando, você só tem um tesão naquele tipo de mamífero jovem. É apenas uma fixação, jamais produzirá amor. E é dessa fixação, de fixação em fixação, de experiência em experiência, onde homens adultos fizeram parte da vida dela apenas como composição do cenário, mas a eroticidade dela é voltada para esse tipo de atratividade pedófila, foi o que matou totalmente a afetividade no coração. Ela precisa primeiro resolver isso dentro dela. Ela não vai conseguir amar ninguém enquanto ela não chegar a essa solução essencial sobre o ser dela, enquanto ela não se perdoar, enquanto ela não vomitar pelo entendimento, pela compreensão, todo esse fenômeno que se transformou num caldo de alma dentro dela, tudo isso vai ter que sair para o coraçãozinho dela, ir encontrando paz, serenidade, sossego, harmonia. Sim, cara. Encontrando a bênção de conseguir amar. E provavelmente isso não vem acontecer com ele, nem com ninguém que ele conheça. Talvez isso venha acontecer num ambiente totalmente outro, sem essas histórias, numa outra geografia, num outro chão. Pode ser que isso desabroche dentro dela com muito mais saúde. Ela tem chance, cara? Claro que tem, todo mundo tem. Sim. O que mais que ele diz? Quanto ao meu filho, eu estou com medo de ficar com sequelas.
pois não quer parar de ler a Bíblia. Eu sei que isso é bom, mas ele está estranho. Eu fui me abrir com o meu pastor, sabe, Caio? Ele tirou a única coisa que eu sinto bem fazendo, que é tocar na igreja. Puxa. Ele disse que eu não posso ministrar da forma que eu estou. Me tira o tubo, meu irmão. Esse aí é o líder espiritual do cara que está passando por essa dificuldade. Aí ele vai lá e diz, olha, meu filho e minha mulher estavam fazendo isso, estou nessa angústia, ela foi embora e tal, me ajuda. Ele diz, olha, então você não pode mais tocar aqui na igreja porque você está infeliz. Isso é disciplina por infelicidade. É como em geral as igrejas fazem. Se fosse a mulher dele que fosse lá fazer isso, ele iria querer o pastor contar isso publicamente, porque ninguém perde uma humilhação pública nesse nível. É um espetáculo de enforcamento, é tudo muito medieval. A gente está psicologicamente assistindo coisa da idade das trevas nesses ambientes religiosos. Então, não perderiam essa chance. Mas como é a vítima que vai confessar, tem que ter uma punição também. Você é culpado de não ter conseguido que a sua mulher amasse você, seu filho respeitasse você. Você é culpado de ter deixado traumas no coração do seu filho. Nada disso interessou até hoje, porque nós nunca tivemos nenhum interesse em você. Mas já que você contou, então agora o que a gente pode fazer? Você será punido, disciplinado por infelicidade. Esses são os fatos. O que mais? Me desculpe, não sei se tudo isso foi bênção de verdade. Como pode, Caio? Bênção de verdade, meu Deus, só foi. Porque imagina só a continuidade dessa história, sem ter havido esse choque, esse corte. A mulher dele transando com o filho dele, de 16 anos, a mulher de 37. O que aconteceria? Aconteceria que provavelmente o filho dele, se não desaparecesse para sempre, se suicidaria. Como a gente tem visto casos semelhantes desembocarem em suicídio. Em desespero tão grande, em culpa tão grande, que o suicídio é uma das primeiras alternativas. Olha, quase todo menino ou menina que viveram situações idênticas ao que seu filho viveu, chegaram até mim para aconselhamento pessoal e a primeira coisa que me disseram foi: porque o marido da minha mãe começou a me possuir e eu tive relações com ele, gostei. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi desejo de me matar. Eu já ouvi isso de todo lado. Porque a mulher do meu pai se interessou por mim, começou a me procurar à noite, e eu transava com ela de olho fechado, sem nem querer olhar, mas adorando. A angústia cresceu tanto em mim que a minha vontade é de dar um tiro na cabeça. Com uma certa ocasião, um rapaz chegou a mim para me contar essa história com uma arma no bolso, me dizendo: olha, eu não descarreguei isso na cabeça, eu não sei porquê, eu estou aqui pedindo ajuda, porque a vontade é de me matar. É difícil aguentar carregar um peso desse na alma. E você não sabe se isso foi bênção? O que você preferia? Aquela ignorância horrorosa? Aquela mentira? A continuidade do ódio e da amargura do seu filho para com você? Do engano dessa mulher que, por enquanto, não ama ninguém, coitada, e que chegou ali na sua casa e estava sendo um diabo humano, sem que essa fosse a vontade dela, mas ela chegou como um divisor horroroso. Era isso que deveria ter continuado para não interromper o seu ministério na igreja e os fluxos da sua rotina alienada. Que é isso, meu irmão? O que você está me dizendo é que prefere uma boa alienação do que a verdade doída? Querido, é só a verdade que nos sara, que nos cura. Você fez uma pergunta aí no meio. Foi por que você não conseguia sentir, ele usou a palavra sentir, paz, perdão, não foi isso? Bem no início, terceira linha, eu acho.
Por que eu não consigo sentir perdão? Eu sei. Foi mais ou menos isso. Não vai conseguir. Perdão não é nada pra gente sentir, querido. Aqui, o fato meu Deus. Pastor Caio, por que eu oro todos os dias pedindo perdão e não me sinto perdoado? Porque não é assim. Perdão não te ensinaram lá nessa igreja. Não ensinaram o evangelho a você, senão você teria aprendido, meu querido, que o justo vive pela fé, que não há nada que aconteça entre eu e Deus que tenha a ver com emoção, sentimento, sensação. Você está esperando o quê? Um derrame de amor liquefeito em expressão de perdão, fazendo um cafuné pacificante no seu coração? Não. Provavelmente jamais seja assim. Até porque a sua mente não será violentada. Se você de repente sofresse uma suspensão da realidade e ficasse tomado de um perdão eufórico, grandioso, pode ter certeza, você estaria começando a fazer um surto psicológico de euforia bipolar. Não seria normal nem natural. O que é normal e natural, tendo ouvido tudo que você ouviu, visto tudo que você viu, sabido de tudo que você soube, experimentado tudo que você experimentou, o que é natural é não sentir nada, a não ser dor, tristeza, culpa. A alma não teve nem tempo de processar os acontecimentos. A alma precisa de tempo para viver lutos. Agora, isso não tem nada a ver com o perdão de Deus. Você pode estar se sentindo culpado, porque a mente da gente, quando é sadia e saudável, precisa minimamente de curtir certas culpas, que não podem se perenizar, senão nos adoecem. Mas se não acontecerem em nós, a gente adoece muito mais. Tem que haver certo bater no peito. Tem que haver um tempo de pano de saco e de cinza. A alma precisa disso. Tem que ter hora de choro, de jejum, de clamor, de silêncio. Tem que ter um momento de lamentações de Jeremias, capítulo 2 e 3. Quando a gente está com a boca como quem comeu pedrinha, e a alma não quer outra coisa a não ser se assentar solitária diante de Deus e chorar, faz parte da saúde do ser. Essas soluções instantâneas produzem apenas psicopatia, indiferença afetiva no coração. A dor é uma bênção. A culpa é adubo da graça para aprofundar a consciência grata do perdão em nós. Então não peça a Deus para que aquilo que lhe visitou na quinta-feira passada, meu amigo, sexta-feira passada, hoje é terça. Terça, meu irmão. Aconteceu quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, você quer que hoje, terça, seu coração não esteja sentindo mais nada? Que isso? Doeu. É saudável sentir, é saudável sofrer, é saudável internalizar, é humano, produz caráter, produz raiz. Essas curas superficiais não geram um novo nascimento na gente, não geram a gravidade da realidade de Deus no nosso coração, das importâncias da vida. Olha, a minha tristeza que hoje, ouvindo a sua declaração, entre elas, foi perceber que a tragédia da sua casa ficou mais ou menos em pé de igualdade com a sua tristeza de ter sido afastado do cargo na igreja. O que mostra que tem umas desproporções estabelecidas no seu ser, umas inversões de valores que precisam ser curadas.
Agora, ao mesmo tempo, você me disse outra coisa que denuncia esse seu desejo de uma cura superficial. Muito superficiais as suas curas. Entre elas, por exemplo, você está preocupado porque o seu filho, que estava há 3 meses transando com a sua mulher, sendo devorado pela mulher, pela avidez sexual com a qual ela aqui descreveu os fatos, não só com ele, mas com outros antes dele, e que sofreu isso porque estava ficando apaixonado sexualmente pela invasão poderosa de uma mulher experiente sobre ele, e que viveu todo o processo de largar aquilo tudo e enfrentar aquilo tudo com hombridade. E começou isso, querido, segunda-feira passada. Segunda passada, isso tudo se desenrolou em uma semana. Hoje é só terça. E você está preocupado porque o seu filho não está parando de ler a Bíblia? Pelo amor de Deus! Por favor, que o menino está podendo fazer pela alma dele é ler a palavra, é se consolar, é se encharcar de evangelho e tirar essa loucura de religião, de igreja de pastor doido, de pastor doida, de mulher do pai maluca, de um pai surtado que é aficionado à igreja, mas é capaz de ser alienado em relação à vida, à casa, ao todo e a tudo. Pelo amor de Deus, deixa o seu filho botar a palavra para dentro do coração. Você tinha que estar vivendo a mesma gravidade dele. Está faltando mais gravidade. Só respondendo a sua pergunta, por que eu peço tanto perdão a Deus e não sinto? Porque não é para sentir. Perdoado você já está, meu querido. Perdoado você está, perdoados estão os teus pecados. Dos teus pecados, Jesus já nem se lembra mais. Diante de Deus está tudo consumado, lavado, perdoado, em nome de Jesus. O que você está experimentando é sentimento de culpa. Isso não tem nada a ver com a sua culpa diante de Deus. A sua culpa diante de Deus foi tirada, lavada pelo sangue de Jesus. Não existe mais esse cara culpado diante de Deus. O que existe é um homem que precisa ainda saudavelmente se sentir culpado diante de si mesmo. É hora de se enxergar, de se avaliar. Não dá para sair aliviando a sua alminha assim em 4, 5 dias, não, senão você vai virar um zumbi evangélico. Você está precisando de sangrar, está precisando de carnegão, está precisando ser ferido, está precisando da patada do leão de Judá para ferir você, lacerar você, para você nascer de novo como um homem quebrantado diante de Deus, com a consciência lúcida, e não esse carinha que vai tentando fazer tudo fácil e está também chateado porque foi abrir o coração com o pastor, e o pastor, e de maneira pastoralmente acanalhada e sem misericórdia, suspendeu você das suas atividades na igreja, o que deixou você tão triste. Ora, meu Deus, você está lidando com o fim do mundo e está preocupado com um mosquito na igreja? Tem uma coisa muito descolada, muito desproporcionalizada na sua alma. E o que eu quero dizer a você? Não vou dizer nada além do que eu já disse. Só espero que você continue nos vendo, porque você vai entender, você vai crescer, você vai perceber, você vai discernir. Mas você vai ter que querer. Se você se mantiver nessa superficialidadezinha, nada profundo de Deus vai se tornar espigão da verdade divina em você. Portanto, perdoado você está. Sentimento de culpa você tem. É saudável ter. Faz tão pouco tempo. Se não o tivesse, você seria um psicopata, um serial father, um serial pai, um serial husband, um serial killer. Meu Deus, onde é que a gente foi parar? Não temos mais nem uma semana de angústia por uma tragédia para chorar? Pense no que eu lhe disse. VNV TV, o canal é você.